Que alegria de viver, eu sou o Guru do Malá e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais conhecimento oculto, um assunto extremamente incrível, inédito hoje. Esse programa é gravado, esse programa é absolutamente gravado, porém tudo que você vai ver aqui, tudo, nunca foi exposto em nenhum lugar, é exclusivo. Você está vendo um material novo, um material inédito, então vale muito a pena. Vamos aprender juntos, porque é isso que a família paranormal sempre quer, é avançar nos estudos em assuntos extremamente impressionantes. Impressionante mesmo é a minha insider. Ah, que maravilha! Faça chuva ou faça sol, estou feliz com a minha insider, o básico, nada básico que é, eu não me preocupo com absolutamente mais nada na minha vida. Você perde tempo escolhendo roupas? Ah, isso já foi no passado, eu sou um insider lover, eu olho lá e falo, qual é a cor da insider que eu vou usar hoje? E eu estou feliz e contente. Você vai desbloquear o cupom de desconto aqui do Paranormal nesse QR Code. Se você clicar no link da descrição do vídeo, o que acontece? O cupom é automaticamente aplicado. E antes mesmo de eu apresentar meu querido convidado, Thiago de Souza, ele vai ganhar uma insider. Pô, que legal. E a insider dele. Muito obrigado. Poxa, eu adoro a insider. Pô, brigadão. Caramba. É exatamente isso, né? A gente esquece completamente a preocupação de escolher a roupa, né? É uma maravilha. Eu chego lá, um dia que eu sou patrocinado pela insider. Também. Vai, com certeza. E é isso aí, então. Hoje eu estou sozinho, nosso querido Sherminator, ele está fazendo uma reunião com pessoas da Califórnia, então é muito importante. Ele lá ficou representando o paranormal para novas propostas que a gente vai colocar aqui sempre, e o Guruzão vai tocar esse programa incrível com o Thiago de Souza. Meu querido Thiago, quero que você se apresente de forma curricular, porque o pessoal é curioso, para a gente... Lá a gente começa o papo depois disso. Vamos... Pô, já me identifiquei porque eu também sou um super curioso. Bom, primeiro, Guru, muito obrigado, cara. Um prazer estar aqui, uma honra. Não sei nem como é que a gente fala hoje. Faço parte da audiência, né? Uma audiência talvez seja um jeito mais global de falar, né? E prazer enorme. Eu sou um pesquisador de cemitério agora. Eu comecei o Que Te Assombra, que é o meu projeto Guarda-Chuva, meio que de maneira terapêutica, em 2021, naquele período da segunda onda da Covid. Perdi uma tia muito querida e a morte se apresentou pra gente de forma muito crua, né? Muito brutal, vamos dizer assim, nesse período. E eu estava procurando subterfúgios, não apenas para amainar um pouco essa dor, né? Mas também para tentar acessar respostas sobre isso tudo. Quer dizer, qual é o significado dessa parada toda, né? Que é só isso mesmo, e de repente vem alguém ou alguma coisa e nos arrebata e acabou. Então, eu estava consumindo muito conteúdo de terror, que eu gosto, sempre gostei. E eu tenho um filme sobre cuidado paliativo, desde 2018, um doc. Então, eu sempre gostei do tema da morte. Acho a morte um instante bastante solene da nossa existência, né? É um marco. E aí, eu, inspirado no Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, né? Eu comecei a pesquisar as histórias da minha cidade natal, que é Campinas, que não tinha um acervo organizado das histórias sobrenaturais, mas com um componente mais histórico, porque eu gosto muito de ver as histórias sobrenaturais como um desdobramento dos grandes traumas individuais e coletivos. Então eu acredito muito nisso. E o livro do Gilberto Freire, claro, foi uma inspiração. O trabalho da professora Luiz Starling em Minas Gerais também traz isso, né? Ela conta as histórias de Belo Horizonte muito com esse componente da sobreposição da cidade de Belo Horizonte, que é relativamente nova, ao Arraial de Curral del Rei. E aí achei que teria mais graça esse processo todo, porque o que você falou no começo é muito interessante, né? A gente está aprendendo as coisas e fazia todo o sentido do mundo para mim dividir a experiência de contar essas histórias. Eu fui em todos os lugares das histórias que eu contei e, claro, ouvi das pessoas que viveram, ou que vivem, ou que convivem naqueles espaços, suas próprias experiências. Resolvi começar a levar as pessoas para esses lugares. Então a gente foi para centros de cidade, para o centro da cidade de Campinas,
e acessei o Cemitério da Saudade. E no Cemitério da Saudade eu fui para buscar 3 histórias de assombração e descobri um universo vastíssimo, uma grande sala de aula sobre vários temas conformantes da nossa vida, da nossa comunidade, que tem tudo a ver, que afinal de contas as pessoas são os pilares da nossa comunidade, então foi muito legal. E aí resolvi trazer esse projeto para São Paulo. Eu trabalho aqui, então a gente trouxe um passeio que saía do Vale do Anhangabaú, que eu contava alguns fatos sobrenaturais sobre o Anhangá, que é uma entidade meio regente do centro da cidade, não por acaso. O Vale do Anhangabaú se chama Vale do Anhangabaú, né, ligado ao Anhangá, e a gente saía a pé contando histórias sobrenaturais até o Cemitério dos Aflitos, que é o bairro da Liberdade, que pouca gente sabe, mas há um cemitério sobreposto pela cidade, né? Então, e as pessoas estão enterradas lá, ninguém foi retirado de lá, né? Tem alguma foto aí disso ou não, do da passeio, Liberdade? Vamos ver, é legal. Porque a gente passa lá na Liberdade, a gente vai comprar chocolate, uns negócios japonês, chinês, coreano, lá eu gosto da Liberdade. Mas a gente esquece essa parte mística, né? Então a gente sai do Vale, e aqui já é na frente do Teatro Municipal, e vai a pé até o bairro da Liberdade. Esse é o passeio. Eu não lembro agora, eu acredito que tem sim uma foto minha na porta, inclusive do Chaguinhas. O cemitério ele fica perto daquela parte que é um jardinzinho? Aí... Essa é a porta dos Chaguinhas, é a Capela dos Aflitos, que é o remanescente do Cemitério dos Aflitos, que em 2025 completa 250 anos. Nosso primeiro cemitério completa 250 anos, está num lugar da cidade completamente identificado pela cultura japonesa e completamente apagado do convívio das pessoas com sua própria origem, que é de ser um cemitério, primeiro em campo aberto, que era uma novidade para a cidade, porque todo mundo era sepultado nesse período ou em qualquer lugar, quem era pobre, ou dentro das igrejas católicas para quem era rico. Isso aconteceu aqui em São Paulo, até 1858, com o advento do Cemitério da Consolação. Então, essa porta que eu estou, ela tem um significado muito grande, principalmente para a comunidade da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, porque é a porta da cela onde Chaguinhas passou a última noite. Para quem não conhece, Chaguinhas é o meu primeiro milagreiro, lembrado até no livro sobre os milagreiros, porque... Só pode ir falando que ele mostra aqui. Chaguinhas, ele foi um cabo, né, do Exército Nativo Brasileiro, que em 1821, portanto um ano antes da independência do Brasil, se insurgiu em Santos com outros militares do Exército Nativo. Existiam 2 exércitos, o português e o de brasileiros, indígenas e negros forros. Eles não recebiam o soldo há 5 anos, que é o salário, quer dizer, a promessa de deixar de ser um homem escravizado para ingressar no exército e aí sim ser livre, não se realizou, porque você fica sem receber 5 anos, trabalhando, você é escravizado do mesmo jeito. Bom, eles se insurgiram, atacaram 10 fortes mais ou menos de Santos, tomaram esses fortes, atacaram uma fragata portuguesa, quer dizer, eles começaram a guerra contra Portugal 1 ano antes da independência do Brasil. Conseguiram sustentar um período, essa revolta foi suprimida, Chaguinhas e Cotindiba foram trazidos para o bairro da Liberdade, onde todo mundo vai passear, era o Largo da Forca, onde a igreja das Santas Almas, a Santa Cruz, a Cruz das Santas Almas dos Enforcados, era a forca, hoje é uma igreja, e o Chaguinhas e o Cotindiba passaram a última noite de vida deles ali onde a gente viu, naquela porta, atrás daquela porta. O que aconteceu? O Cotindiba foi levado ao partíbulo, né, o lugar onde enforcam as pessoas, soltaram ele, ele morreu imediatamente, a forca funcionou. Quando colocam no Chaguinhas a forca e soltam, a forca arrebenta. Quando a forca arrebentou, o povo começou a pedir clemência e o clérigo, ele anota como se fosse um milagre. Fala, Deus não quer que mate esse cara. Só que o comando do exército português falou, não, esse aí tem que matar. Esse tem que matar. E aí colocam outra forca, a forca arrebenta novamente. O povo que pedia clemência começou a gritar por liberdade. Talvez o bairro da Liberdade se chame Liberdade exatamente por esse fato.
que ninguém sabe. Eu não sabia disso. E olha que eu vou lá só comprar chocolate. Hein? Ninguém sabe. Mal agora. Qualquer dia vai lá, ninguém. Mas ninguém tem obrigação de saber porque ninguém conta sobre isso. Pois é, a história existe da própria... Existe um núcleo, claro, que preserva essa história, inclusive as Mães Pretas, que há 200 anos iniciaram um processo devocional a Chaguinhas que saía nesse cruzeiro, que depois que a forca foi desmobilizada, foi erguido um cruzeiro, que é a inspiração da igreja da Cruz a Cruz das Santas Almas dos Enforcados. Depois virou igreja. As Mães Pretas, por 200 anos, acendiam velas inicialmente ali, depois esse processo devocional migrou para Capela dos Aflitos. Mas até então, por 200 anos, essas mulheres acendiam velas em homenagem a Chaguinhas e às almas dos enforcados, e dizem que as velas para Chaguinhas, quando acesas, elas não apagam nem com vento, nem com chuva. Pode ser uma metáfora, claro, né? Porque a ideia de você acender e ser o devoto, de firmar naquilo, mas pro sobrenatural a gente não vê limite, né? Não tem mesmo. Não há limite. Então, o fim do nosso passeio era lá. E depois a gente ia pro Cemitério da Consolação, e aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Depois que eu dominei o Cemitério da Consolação, eu criei um roteiro próprio para ele, explorando tudo que ele tinha. Então, eu imagino que as pessoas tenham uma visão de cemitério muito prejudicada por essa ideia contínua que a gente tem de viver o instante, de não prever outra condição da nossa existência a não ser essa do presente. Mas a gente, para muito além de todos os dogmas ou direções religiosas, eu gosto de falar que a vida acaba, a existência não precisa acabar, e o único jeito em que todo mundo pode vencer a morte, independente do que você acredite espiritualmente, tirando isso, a gente pode falar isso com ateu, é a partir da memória. Então a memória nos deixa aqui, a partir dos nossos afetos, a partir das nossas obras, das nossos... Fala uma coisa que a gente tem criança, né? Fala que a gente gera memória, e é verdade, é a partir disso. Então, ó, foi um download de muitas informações. Vamos resumir aqui, porque foi legal, muito bom. Então, o primeiro cemitério céu aberto foi na Liberdade. Isso. Céu aberto, céu né? Aberto. Não tem coisa antes que a gente sabe o tradicional desses que a gente costuma ver a partir da Liberdade, que é aquela porta lá que foi mostrada aqui. Depois, tô pegando no livro aqui, ó, que é Milagreiros de Cemitério, Cidade de São Paulo, da Pontes, da editora Pontes. Muito legal aqui esse livro. O que te assombra? Interrogação, né? Porque a gente vai... Todo mundo, eu vou estar morto, eu vou estar em algum desses cemitérios aqui, não nesse, provavelmente, que esse aqui da Consolação é só para os famosos, eu acho. Caro, né? Pra caramba. Né? Acho que é o mais caro da América Latina, deve ser. Deles. Então aqui tem uma foto, ó, deixa eu ver se... Tem aquela câmera com zoom, Gabriel, ou não tem? Se não tiver, tudo bem. Aí dá pra ver aqui por aqui. Deixa eu só tirar aqui, ó. Aí, perfeito. Deixa eu tirar minha mãozinha aqui, ó. Cemitério da Consolação. Ele é lindo, né? Ele é incrível. Muito toda bonito. A parte de... né? Porque assim, São Paulo... Eu já fui em alguns cemitérios famosos em Paris, na Argentina. Tem acho que o da Recoleta. Eu fui nesses dois também. Tal. Mas São Paulo não deixa ninguém pra trás. E não se Nada. fala tanto, né, de cemitério. Nada. Porque é incrível, né? Não se fala nada. E é uma sala de aula, né? Eu não gosto muito daquela expressão de que o cemitério é um museu a céu aberto, porque a gente reduz muito a ideia de que todo cemitério tem uma história para contar a partir das histórias que ele guarda. O cemitério, claro, da Consolação, Araçá, a Necrópole São Paulo, que é maravilhosa, que é um cemitério em Pinheiros. Tem muitos conjuntos escultóricos que, claro, provocam a gente a pensar nisso, né, a criar essa imagem do cemitério como um museu. Mas se você for para o cemitério São Luís, por exemplo, no bairro São Luís, ali mais ou menos perto do Capão Redondo, que tem música do Racionais, que homenageia, que lembra... ele conta uma história muito importante pra gente, especialmente pela frequência do cemitério, que é um cemitério de jovens negros mortos de forma violenta. Quer dizer, ele conta também algo pra gente. História. Ele tem um diagnóstico muito importante pra gente. Então, todo cemitério é uma grande sala de aula. A gente só precisa ouvir dele o que ele quer nos contar. Aqui tem o cemitério do Araçá. Esse eu passei a minha vida inteira na frente. Eu estudava no Colégio São Luís, que é no comecinho da Consolação ali, ó.
E eu todo santo dia da minha vida passava em frente a esse cemitério, que é lindíssimo. Lindíssimo. Esse talvez seja o segundo mais importante, ou o primeiro, inclusive. Importante, estou falando de famílias muito ricas. Tem. Né? Eu acho que assim, o Araçá, ele atende um público muito parecido com o do Consolação, no instante da saturação do Consolação. Então, o Consolação fica completamente lotado. Há ainda a organização do Quarta Parada, que é no Brás, ali na Zona Leste, que é de 1890, que é 1889, se eu não me engano. Para errar, eu erro data, não tem Tudo problema. bem, né? 1889. Por aí, os anos 80. No final do século XIX. E aí o Araçá é de 97, a data de fundação dele. Ele pode ter sido... Ele pode ter começado a ser utilizado antes, mas ele serviu para... Você está corretíssimo. Ele atende essa população que sai do Araçá. Seria o mesmo público. Muitas famílias de imigrantes sírio-libanesas e italianos que prosperam e que compreendem que o cemitério é um espaço social. Isso é importante dizer. Que é por isso que as pessoas investiam tanto na memória de suas famílias, no estabelecimento nesse território, de maneira tão, às vezes, ostentativa. E no Araçá tem um milagreiro muito interessante, muito particular, que, diferente dos outros milagreiros, ele se conecta de forma muito fiel com um dogma religioso, que é o dogma espírita, que é o menino Guga, um garotinho que aos 3 meses começou a falar, 3 meses, aos 6 começou a andar e aos 3 anos previu sua morte com 3 anos. Todo mundo, exatamente por isso, ele era de uma família espírita e imediatamente os mestres, né, os professores, os mestres espíritas, identificaram no menino Guga uma alma muito antiga, alguém que estava realmente de uma passagem rápida e tinha lá suas mensagens, suas lições para deixarem aqui, e ele acabou se tornando um milagreiro de cemitério, muito conectado com o dogma espírita. Incrível, então tem um menino milagreiro do cemitério do Araçá. Exatamente, o menino Guga. Ele ficou 3 aninhos só aqui, é uma reencarnação rápida. Para dar alguma mensagem, assim, foi bem programado. Dessa dá para ver que, super, né, programado. Mesmo para você que não acredita nas coisas que a gente fala no paranormal, olha que material incrível do Thiago de Souza. Nós estamos falando, porque a gente começou o papo aqui antes de ligar as câmeras, falando que até brinquei, falei, se a gente colocar coisa de cemitério, o público vai fugir, porque o cemitério é o fim, é a morte, é o desespero, porque assim, eu recebo um negócio de funerária e de cemitério, eu falo, sai pra lá, eu não quero, porque eu quero me afastar da morte, eu não quero isso, mas a gente tem que entender as camadas que você veio estudando, que são muito mais profundas do que só o fim. Ali pode ser o começo, né? É isso, para mim é isso. A gente nunca vai tentar afastar as pessoas das suas próprias experiências com isso. Claro que é um lugar de despedida, que é um lugar triste. Que é um aparelho sanitário de interesse da cidade, porque a gente se decompor, você gera churrume, necrochurrume, quer dizer, você tem uma questão. Então todas as questões existem, mas nenhuma deve atrapalhar a interpretação de outras instâncias desse tema, que é o de processos de luto, de ritos fúnebres, da história, da memória, da questão artística, das expressões artísticas ligadas àquilo. O Araçá, já que a gente falou dele, artisticamente teve um prejuízo. Por quê? Retiraram uma peça muito importante de um grande escultor chamado Victor Brecheret e levaram para a Pinacoteca. Chama Musa Impassível, que ficava no túmulo da poetisa Francisca Júlia. E colocaram em substituição uma peça de mármore linda, que fazia uma homenagem exatamente a um poema dela, que chama Musa Impassível, uma peça de bronze, e foi levado para a Pinacoteca. É bonito. Continua sendo bonito na Pinacoteca, mas perdeu completamente sua serventia. A premissa daquela peça era adornar o túmulo de uma poetisa a partir de seu poema. Era a expressão visual e magética daquele poema. E tem tudo a ver com o poema e não tem nada a ver com a Pinacoteca. Então, a arte tumular também tem essa conexão com o que o artista deseja falar. Depois, se a gente puder colocar uma fotinho na Necrópole São Paulo. Olha só, maravilha. Chama O Último Adeus, do Alfredo Oliani. O Antônio Cantarella morreu. O cara que beija a mulher tá morto. A mulher que ficou
tá viva na realidade, mas encomenda do Alfredo Oliani uma peça que expressasse o sentimento dela a partir da presença física, viril, bonita do seu marido, que ela era completamente apaixonada, beijando ela devastada, beijando ela morta na realidade. Então uma peça de bronze, essa também é uma peça icônica do cemitério, mas que você imagina, se eu tirar ela do túmulo do casal, porque ela morreu também, ele morreu nos anos 40, ela morreu décadas depois, mas se você tira essa peça que é maravilhosa dali, ela só é um cara beijando uma mulher. Ninguém entende a história ninguém entende. por trás. Então, a história por trás dela é muito mais significativa do que apenas a peça. Isso dá um dado de humanidade muito grande à arte. Porque a arte serve para você ser interpretado, né? Você vai lá e olha um quadro e fala, isso é isso, é aquilo. A hora que você olha uma peça dessa, você fala, poxa, eu quero saber a história por trás dela. E é o que faz ela ter todo sentido. Que loucura, né? Qual que é a história? A gente falou do menino milagreiro do Araçá, incrível. Qual que é a história assim mais impactante, é o nome do cemitério, e que pode ser aqui, pode ser fora do Brasil, uma história que você fala assim, não, essa é ao concurso, assim, conta essa história. Esse é um hit do Père Lachaise, que eu acho que é a do Victor Noir. Que ele não é exatamente um milagreiro, mas ele promove uma devoção muito particular. Victor Noir, ele era um jornalista desafeto da família do Napoleão, e um dos parentes do Napoleão, tantas eram as críticas dele nos periódicos, nos jornais, que desafia Victor Noir para um duelo. E ele mata o Victor Noir no duelo. Dá um tiro no Victor Noir morre, e ele tem uma ereção pós-mortem. Muito bem. Isso não é exatamente uma coisa absurda, isso costuma acontecer. O corpo entra em colapso, o sangue vai para o lugar errado. E aí, o escultor, não sei se por encomenda de alguém ou se faz alguma... Ele reproduz exatamente o instante da morte do Victor Noir no bronze e estabelece essa escultura em cima do túmulo dele. O que aconteceu com o passar do tempo? Principalmente mulheres, em busca de fertilidade, iam lá se esfregar no chibio do Victor Noir. E dizem que ele era um cara, que ele era uma escultura que acabava fazendo com quem se dedicasse a isso, quem fosse lá. E tem um monte de foto na internet, geral. Turismo lá. Virou um tipo de turismo muito particular, com fotos das pessoas em cima do Victor Noir, pondo a mão. Tanto que ele morreu no final do século XIX. A escultura dele está completamente desgastada. O único lugar que tem bronze é no pênis dele, no nariz e no sapato. Não sei qual que é o efeito prático dessas outras atividades, desses lugares. Mas esse talvez seja um dos mais famosos do mundo, que não é exatamente um milagreiro, mas é alguém uma que... Uma história de cemitério. Virou um ponto turístico. Virou um ponto agora turístico. Todo mundo quer dar uma lisada lá. No bronze, tá? E o lugar, assim, o único lugar que não tem zinabre, assim, nenhum, que é a oxidação do bronze, é em cima do... É ali. É ali. Mas tem outras, assim, eu gosto muito das histórias de São Paulo. Tem uma história que pouca gente conhece também, que é a do Bento do Portão. Antônio Bento, ele vem a pé da Bahia até São Paulo e vai para Santo Amaro. Em Santo Amaro, ele vive em situação de rua, mas muito distante da ideia. Ele me parece, assim, pelo que contam, um cara muito desapegado. E ele ajuda as pessoas, tanto em serviços gerais, como ele é um rezador, como ele é um tipo de benzedeiro local. Muito querido, e quando as pessoas não tinham dinheiro para pagar ele, seja qual fosse a assistência, ele pedia um prato de comida. E ele ou comia no portão das pessoas, ou ele comia na porta do cemitério. E um dia encontraram ele morto. A comunidade se mobilizou para arrumar um lugarzinho para ele ser enterrado, enterraram ele em Santo Amaro, só que não era um túmulo perpétuo, não era um terreno perpétuo. Então, ele, depois de 7 anos, seria exumado. Com 3 anos, ele começa a fazer uns milagres lá. E a galera não quer deixar tirar o corpo dele de jeito nenhum. Ele continuava assistindo a comunidade. Com 7 anos, tentam exumar ele e aí constatam algo também muito interessante dentro desse universo de fenômenos cemiteriais, que ele está com o corpo incorrupto. O corpo dele não se decompôs durante 7 anos. E essa é uma condição muito própria de divindades, né? Não apenas de milagreiros, mas de santos católicos também. Não deixam desenterrar ele. Ele acaba ficando, acabam mantendo ele lá, e ele
deflagra o maior processo devocional dessa região de São Paulo, da região sul de São Paulo. Então, o Bento do Portão até hoje tem uma área reservada para ele no cemitério, até para celebrações ecumênicas, porque, como eu falei, não existe uma absorção desse tipo de fenômeno por nenhuma religião, ele não é reconhecido pela igreja como um santo, mas Bento do Portão talvez seja um personagem legal de ter encontrado nesse caminho aí. Que loucura, né? Cada história que tem, cada... Vamos falar aqui para o pessoal se sentir representado. Você deve saber já de cabeça. A gente falou da Consolação, do Araçá. Eu vi que tem um aqui na Zona Norte, famoso, esqueci qual que é o nome. Tem a Neuzinha, muito famosa. A Neuzinha Vidal, que fica no cemitério Chora Menino. O cemitério Chora Menino, que tem uma história meio macabra por trás do Chora Menino. Não sei se a galera gosta das histórias. Manda a história, vamos ver uma macabra. Vamos falar de milagres e agora vamos fazer o contraponto. O cemitério Chora Menino, ele tem uma mística de que chama Chora Menino por 4 hipóteses. Uma é de que os gatos miavam muito, parecia, quando o gato ia namorar, fazia um barulho, parecia criança. Outro que os bambus ventavam muito. Outro que houve uma grande epidemia de varíola e as feridas das crianças faziam com que elas chorassem muito, então tinha muito choro de criança no período mais acentuado da varíola, da epidemia de varíola. E a outra é que existia no lugar aproximado do cemitério uma mulher que ela era uma facilitadora para pais e mães que queriam matar suas crianças, que não tinham condição de criar. Nossa. Então ela pegava, as crianças eram levadas dessa mulher, essa mulher jogava de um barranco. Quando a criança morria, imediatamente não se ouvia mais nada, mas quando ela jogava as crianças e elas sobreviviam, as crianças choravam e atraíam os predadores que existiam na região na época. Sim. Pensando numa época que era mato, né? Perto da Serra Cantareira. Então, tinha onça parda, tinha, enfim, um monte de bicho, porco, selvagem. E eles comiam as crianças e as crianças gritavam muito. Então tem esse nome macabro do cemitério Chora Menino, mas lá tem a Neuzinha Vidal, é uma menininha que já no meio do século XX falece, infelizmente, e ela começa a operar milagres. E dizem que o túmulo dela também vertia água santificada, com propriedades milagrosas. Então o pessoal ia lá no túmulo dela, pegava a aguinha, passava no machucado, bebia às vezes. Hoje não parece que sai mais água de lá. Mas, caramba, mas esse é bem Chora Menino aí, é macabro, hein? Né? Esse é mais pesado. A gente falou de alguns da Zona Oeste, falou da Zona Norte e Zona Leste. Vamos lá. Zona Leste. Poxa, ZL. Zona Leste, ZL tem uma famosíssima, que são as 13 almas do Joelma, que também se conectam com o incêndio, né? O incêndio no centro. Essa história é interessante porque tem uma mística popular que falam que as pessoas morreram dentro do elevador, 13 pessoas morreram dentro do elevador. Isso não é verdade, nem cabe 13 pessoas. Quem já foi no Joelma sabe que o elevador não cabe 13 pessoas. Mas essas pessoas morreram no Joelma e elas não foram reclamadas por suas famílias após um grande período no IML. Mais de mês, ninguém reclamou. A prefeitura precisava tomar uma providência, levou para o cemitério da Vila Alpina, cemitério São Pedro, que é um cemitério relativamente novo, ele é de 71, então, e o incêndio foi em 74, era um cemitério que ainda não estava completamente ocupado. Fizeram em 2 etapas, mas perfilaram esses 13 corpos juntos, em sepulturas separadas, mais 13 sepulturas. E aí, claro, a comunidade já estava comovida e já ia lá orar. As pessoas antigamente, outro fenômeno que eu gosto de milagreiro de cemitério é a observação da empatia comunitária, né? Que era algo que a gente não tem, mas hoje a gente não sofre a dor dos outros, mas antigamente se sofria muito a dor dos outros, né? A gente compartilhava isso, né? Sim. Então, dizem que numa ocasião um dos coveiros lá falou que essas sepulturas começaram uma a uma a emanar gritos e choros agoniados. E ele, sem saber o que fazer, intuitivamente pegou um balde de água e jogou em cada uma delas. E elas arrefeceram, elas pararam de gritar. Essa história ganhou eco, ganhou vulto na Zona Leste. A galera que já ia rezar lá para as almas identificaram que esse martírio das almas as assemelhava às 13 almas benditas do purgatório. Então deflagrou-se aí sim um processo devocional imenso, e as 13 almas do Joelma talvez sejam as mais famosas
ou o mais famoso processo devocional que existe nos cemitérios da Zona Leste. Mas tem um monte na Zona Leste, tem vários cemitérios. Tem 3 milagreiros no cemitério da Penha. Tem a menina Débora, que também é uma história muito trágica no cemitério da Vila Formosa, que é o maior cemitério da América Latina. Essa menininha ela foi assassinada pela vizinha, esquartejada, e a vizinha propositalmente separou os pedaços delas em sacos para serem encontradas com esse grau de brutalidade, de perversidade. Ela fez isso por ciúme do marido, é uma história super estranha. Mas a ela... então, o que mais? Na Penha eu falei que já tem 3, tem o Cezinha, a Coca. Eu achei mais uma que é a Nona lá no da Penha. E tem a menina que chama Marianinha. Tem ainda, então eu falei Alpina. Bom, tem a Felisbina Miller no Quarta Parada, que é uma história sensacional, que era uma senhora que infelizmente foi morta pelo marido. Ela, depois de 3 tentativas de exumação, foi constatado que o corpo dela manteve-se incorrupto em todas. Então, quer dizer, ela não se decompôs, começou a fazer milagres, né, atendendo a comunidade da Quarta Parada, do Brás. E o que tem de interessante, ela muda a sua especialidade, ela foi mudando de especialidade ao longo do tempo. Então, ela era uma milagreira de saúde, depois ela virou uma milagreira que ajudava as pessoas a passarem em provas de vestibular, concurso, começou a resolver problemas imobiliários. Hoje, ela acrescentou ao seu repertório atender a questões veterinárias. Então, ela ajuda os pets, então ela está virando agora a milagreira dos pets. Porque tem isso também, você pode ter uma milagreira que é especialista, você pode ter uma milagreira que é que é clínica geral, que atende todo tipo de pedido. Eu falo pra cacete, né? Não, desculpa, pode cara. Falar, não tem problema. Eu falo muito. Esse programa é um dos poucos que os entrevistados falam, né? Um negócio meio, né, que tinha na televisão antes, né? Que era tudo só o apresentador falava. É maravilhoso isso. Vamos falar da Zona Sul, que a gente falou um pouco, até que o Capão acho que é na Zona Sul, mas antes eu vou falar do Quantec, você já pensa numa história boa aí, que é o sucessaço absoluto, as salas coletivas, a Sala Laranja, por R$ 39,60. Por um exemplo, se você tem um comércio ou um escritório que não está indo bem, mande essa foto do seu escritório, do seu comércio para a Sala Laranja. Funciona demais para dar ânimo no inconsciente. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu abri uma loja, eu abri um escritório, não está andando. Ou você, pessoa física, está desanimado com a vida, você estudou pra caramba, mas não está tendo resultado, mande a sua foto para a Sala Laranja. Pode ser para pets também, tanto cachorro, gato. O Quantec é o biocomunicador com tecnologia alemã. É o melhor que eu já vi. Ele vai fazer uma varredura no inconsciente da pessoa, tanto do pet, quanto da sala, quanto da qualquer coisa. E transmuta isso por 30 dias. Esse preço mesmo que eu estou falando, R$ 39,60. Agora, se você tá com burnout, se você não aguenta mais cuidar do teu filho, da tua filha, da tua mãe, do teu pai, eles estão envelhecendo, não tá dando conta do trabalho, você precisa da sala azul. Manda sua foto que você vai para a sala de paz, para você ter paz dentro da sua cabeça para poder resolver o problema do seu dia a dia. E temos a sala dourada, que é a sala da prosperidade, não só de dinheiro, mas abundância, mais de dinheiro também. Se você está com as finanças ruins, mande a sua foto para a sala dourada por apenas R$ 29. É isso mesmo que eu estou falando. O Quantec eu uso desde 2003, ele tem uma assertividade incrível e é muito, muito legal. E eu gastei muito mais dinheiro do que vocês, porque eu pagava muito ali, 3 casas de dezena para colocar um pouquinho. Agora a gente está fazendo essa promoção aí, tem que experimentar, vocês vão ver, o feedback é 1000% positivo. Quantec é maravilhoso, tem no link da descrição do vídeo e vai ficar aqui agora nesse QR Code. Você fala, e aquele negócio do Quantec que o Guru falou, só escanear aqui ou no link da descrição, que vale, tá um preço assim impossível de bater. Pode procurar em qualquer lugar do mundo, que é lá da Europa, essa tecnologia da Alemanha. Vocês não vão conseguir encontrar coisa melhor. Vamos lá, meu querido Thiago de Souza, seu livro é incrível. Obrigado. E a gente estava falando de várias coisas. Você falou um pouco do Capão, que é na Zona Sul, se não me engano, mas acho que é. Isso. Que a gente falou um pouco, começamos com a Zona Oeste, que em teoria
seria uma zona nobre de São Paulo. Mas tem coisa boa na Zona Sul, na Zona Leste, hoje na Zona Norte também. Tem cada restaurante incrível na Zona Norte, a Zona Leste com lugares maravilhosos. Agora a coisa ficou um pouco mais homogênea, mas nessa época que começou os cemitérios, acho que era mais fixado, os ricos ali, os pobres acolá, né? Agora a cidade tem coisa boa para todo lugar e coisa ruim para todo lugar. Você tem que escolher os lugares para ficar, né? São Paulo é, acho que é o que um holandês uma vez veio para ele falou, é a metrópole menos hypada e mais interessante que tem é São Paulo, porque ela não é tão falada quanto Nova York, nem tão pouco quanto Paris, mas tem de tudo aqui. E né? o que a gente tentou fazer no livro foi representar todas as regiões mesmo, mostrar que há divindades em todas as regiões. A gente estava falando da Zona Sul, tem uma história super interessante de milagreiro, de um milagreiro do cemitério da Vila Mariana, que é o Luigi Guglielmo, que era um menino, que é o Santinho do Cambuci, é conhecido como Santinho do Cambuci. Ele, jovenzinho ainda, morreu com 18 anos, ele falece em Bragança Paulista, e tem uma história em Bragança com ele, que eu ainda não entendi ela inteira, depois eu conto um pouquinho porque ela é curiosa, mas ele morre em Bragança, é sepultado em Bragança, depois seu corpo é transladado para uma igreja na Vila Mariana, ali na região sul, depois ele é levado para o cemitério da Vila Mariana, onde até hoje ele está, e é o lugar que tem o maior processo devocional por lá. Falei que tem uma história interessante em Bragança, porque ele morreu em Bragança. Ele teve uma pneumonia fortíssima, teve uma doença respiratória e morreu lá. E aí, o que acontece? No cemitério da Saudade de Bragança, tem um túmulo que chama Túmulo da Santa Caveirinha. A história popular dá conta do seguinte: um lavrador estava trabalhando, as crianças dele foram para a escola, ele trabalhou aquelas coisas, vida de lavrador, acorda 4 da manhã, às 10h30, 11 horas almoça. Ele almoçou e foi dormir um pouquinho. No intervalo, os filhos chegaram e começaram a brincar na região que eles sabiam que o pai estava. Estavam carpinando, o pessoal fala que é um tipo de mato chamado barba de bode. Uhum. E aí, ele não vê as crianças brincando de esconde-esconde, ele vai até uma dessas toceiras e vai começa a cortar uma toceira com a foice e sente uma batida mais forte. E vai ver o que é, começa a ver sangue, ele decapita a própria filha. A cabeça dessa criança não foi encontrada, esse cara ficou maluco, dizem popularmente, ninguém mais encontrou ele, e aí depois de um tempo ele foi encontrado morto. Muito bem. Lá em Bragança tem o túmulo da Santa Caveirinha, e no túmulo da Santa Caveirinha tem um crânio, se parece uma forma de uma cabeça mesmo, que falam que encontraram depois de um tempo o crânio, que estava perdido por décadas, e sepultaram no cemitério. Só que nesse túmulo tem a foto do Luigi Guglielmo. Então, eu não sei se essa história foi uma história idealizada e o Luigi Guglielmo ficou ali, e ali já existia um processo devocional a ele, que seguiu, mas com outra roupagem, né, com outra ideia, porque isso é muito possível de acontecer, porque existem várias devoções que são customizadas pelos devotos, né? Então, mas é uma história curiosa que ela pode ser contada a partir do cemitério da Vila Mariana. Olha só que loucura. Eu não sabia, a Vila Mariana conta como Zona Sul. Zona né? Sul. É Zona Sul. É um bairro bem nobre, atualmente super nobre de São Paulo. Nobre. Então, super nobre. O que é? Vamos fazer assim. Quando a gente pensa em cemitério, a gente pensa, eu não quero entrar, a maioria das pessoas, claro que você, por ser um grande criador de conteúdo... Vejo o cemitério, eu quero entrar. Você quer entrar, você faz o contrário do que a massa faz. Por isso que você escreveu um belíssimo livro, né? Que você foi pela contramão das coisas. O que você já viu em cemitério? Porque a gente já entrevistou aqui, se eu não me engano, foi a Sara Oni, que ela tem uma religião que ela fundou que chama Sinzambi. E ela trabalha muito no cemitério. Então, muita gente deve deixar macumba no cemitério. O que você já viu de mais, assim, mais curioso, alucinante nesse sentido? Porra, não foi só a macumba em si, foi a cena, assim, foi muito... Lá no cemitério da Vila Formosa, eu fui chegando perto do cruzeiro e vi um monte de urubu comendo alguma coisa. E eu falei, poxa, eu queria fotografá-los, mas eles não ficaram. E quando eles voaram, tinha um corpinho de bode preto, sem a cabeça. E a cabeça no alguizdar, assim.
E essa foi uma das coisas estranhas. Mas, porra, macumba, eu já vi de todo tipo. E no cemitério é muito interessante. Porque os cemitérios, eles, além de serem um lugar de trabalho, eu, por exemplo, tenho no Cemitério da Saudade de Campinas, que é é o cemitério que eu quero morrer, eu quero ser enterrado porque eu conheço todo mundo lá. Tá em Então, tô casa. em casa. Então eu vou ficar lá, acho. Mas lá tem, por exemplo, um santuário de Tranca-Rua das Almas. É o único santuário de Tranca-Rua das Almas e um cemitério de verdade. Porque o que acontece muito com lideranças religiosas, elas constroem seus templos, fazem seus cenotáfios, e esses cenotáfios são preenchidos com os assentamentos, com os trabalhos. Então, mas não é muito raro. Eu nunca vi em outro lugar, se eu tiver, também posso, não conheço tudo, mas eu nunca vi em um outro cemitério um santuário de Tranca-Rua das Almas, cemitério real, onde as pessoas têm sepultamento, tudo acontece lá. E por incrível que pareça, esse é um lugar muito, mas muito procurado no cemitério. Talvez o lugar mais visitado do cemitério. Então tem uma lateral que tem os velários, eu acho que tem foto dele também aí. Vamos ver aí se a gente acha. E o Tranca-Rua das Almas, o que acontece? Que eu também, embora eu já tenha, eu sou sambista. Uhum. O sambista é difícil de achar um sambista que não é macumbeiro. É quase Que impossível. é quase impossível. Então eu tô meio devagar, tô meio enferrujado, tô meio devagar e adoro as outras direções religiosas também. Mas eu aprendi que existe uma diferença entre Tranca-Rua das Almas e o seu Tranca-Rua. E aprendi lá, assim. Então, independente de você professar ou não religião, né, é sempre uma oportunidade de aprender as coisas. E eu aprendi bastante nesse santuário e é impressionante o interesse que as pessoas têm em conhecer. Eu já vi um ônibus que veio de Aparecida, veio da Bahia para Aparecida, para ir ao Santuário de Aparecida, e o pessoal foi até Campinas, quer dizer, esticou mais de 150, 180 quilômetros a viagem só para visitar o Santuário Tranca-Rua das Almas. Já encontrei pessoas, pô, eu lembro uma senhora de Brasília que falou, vim aqui, acabei fazendo outras coisas, mas eu vim para Campinas, aproveitei para vir para Campinas para conhecer o Santuário Tranca-Rua das Almas. É um santuário incrível. E então eu vi muita macumba mesmo. E é muito interessante sobre essas as conversões aqui em São Paulo menos, mas em Campinas mesmo, em outras cidades do interior, como a gente tem milagreiros que nascem por mortes martirizantes, né? Então, por exemplo, o pai Pedro Benedito. O pai Pedro Benedito é um milagreiro de Rio Claro, que era um líder comunitário, ex-escravizado, que ele, depois do com o fim da... Ele morreu com mais de 104 anos. Com o fim da escravidão, ele começou a organizar a sua comunidade e ele fazia mutirões. Ele passou décadas depois da... Ele morreu em 1900 e... começo da primeira década dos anos do século XX. Ele fazia esses mutirões para construir casa para os outros, até para sua própria comunidade, e daí na ocasião de uma dessas construções, dessas empreitadas diárias, eles ficaram tomando uma cachaçinha, ele dava uma cachaça pra galera e teve um vizinho lá que ficou muito louco e matou ele esfaqueado, porque ele quis parar de... Acabou a festa, vamos embora pra casa, tal. Matou o cara. Ele foi enterrado no cemitério de Rio Claro, acabou provocando imediatamente uma devoção, porque ele também era um rezador, também era um bezedeiro, e construíram uma capela. E ele acabou virando o pai Pedro Benedito. Pai Benedito, talvez, do ponto de vista religioso, histórico, talvez seja o pai Pedro Benedito. Pela data. Lembrando que a Umbanda, se eu não me engano, é de 1909, né? A organização burocrática, eu não tenho essa certeza. Então, esse próprio cemitério tem... e os cemitérios do interior, paulista principalmente, eles têm muita conexão com religiões de matriz africana, principalmente escravizados, mulheres. Em Campinas também tem uma outra milagreira chamada Maria Jandira dos Santos, que dizem que é a primeira pombagira. Ela é milagreira e dizem que ela é a primeira pombagira brasileira, porque Maria Padilha era espanhola. Então, tem gente que contesta, e ela se tornou a Rosa Caveira do cemitério. Então, a Maria Jandira era uma moça muito bonita, de uma família quatrocentona da cidade, e foi expulsa de casa, a gente não sabe exatamente a razão, talvez por ela ser detentora de seus próprios desejos, fazer o que ela queria no final dos anos 20, vai trabalhar num bordel, conhece um rapaz, se apaixonam,
decidem ir embora para poder viver esse amor, né, na intensidade que eles queriam, longe do jugo, dos preconceitos, porque ela era uma prostituta. Ela compra passagem para os dois, uma malinha, manda fazer um vestido de noiva e vai para a estação ferroviária. O cara não aparece. Ela volta pro prostíbulo, né, tomada aquele amargor da rejeição, veste o vestido de noiva, joga álcool no corpo e até fogo em si própria. A família Nentium, quem organiza todo o processo, todos os ritos fúnebres são as amigas, inclusive adquirem um terreno para ela ser sepultada, tal. E aí começa o processo devocional da Maria Jandira. Maria Jandira acaba se tornando uma milagreira que ajuda as pessoas em questões afetivas, num primeiro momento, mas depois ela atende pedido de todo tipo. E o que acontece? Ela acaba também tendo uma aparição. Ela tem uma aparição destacada, que falam que numa ocasião o segurança estava fazendo a ronda, já no alto da madrugada, vê uma mulher de vestido branco, e segurança de cemitério não pode ver mulher de vestido branco e é tirado do cemitério, não foge, né? Uhum. E aí ele vai até ela, vai chamando ela não responde, a hora que ele está mais próximo, que ele percebe que ela não está tocando os pés no chão, ele já não consegue, mas ela percebe ele, vira para ele, pergunta: Carlos, é você? O segurança não consegue nem falar de medo. Ela vai até o túmulo, se transforma numa grande labareda e entra no túmulo. E eu gosto da história da Maria Jandira, sobretudo, além de todos os aspectos, né, devocionais, porque ela traz a noiva fantasma para o contexto do assunto. E por que a gente tem tanta noiva fantasma, né? Porque no inconsciente coletivo, o propósito de uma mulher na vida era de se casar com um cara. A gente não tem outra razão para ter noiva fantasma. Não existe noivo fantasma. O cara que estava no caminho do casamento morre, ele não vira o noivo fantasma. Não vira nada. A mulher não vira nada. A mulher vira noiva fantasma pelo propósito de vida. Então, a devoção a Maria Jandira, até mesmo por essa razão, pela profissão e pelo jeito que ela morreu, ela acabou sendo proibida na cidade. Ninguém podia ir lá, o cemitério proibia a gente de chegar perto nos anos 50. Né? Tem um jornal grande que falou, pô, como é Campinas, que é uma cidade tão pujante, não sei o que, tem uma divindade que era uma prostituta suicida. Existe um preconceito tremendo também na conformação desses fenômenos. Então, é muito legal pra gente... E ela acabou virando, talvez por esse martírio, talvez pelo sofrimento amoroso, ela estabeleceu-se uma identificação muito grande com as pombagiras. E elas falam que ela é a primeira pombagira brasileira da Umbanda. Que é Rosa Caveira. Rosa Caveira. A Maria Padilha, né, como você falou bem, na Espanha, que é talvez a mais falada, mais famosa. Então, quantas coisas, né, que saem do cemitério a gente nem percebe, né? A gente nem entrou nos aspectos patrimoniais, históricos, a gente tá só em dimensão devocional, espiritual, e que eu acho que em si, porque quando a gente fala de religiosidade, a livre manifestação da religião é protegida por lei. Sim. Só que a espiritualidade, quando ela não se encaixa em uma religião, ela é dispensada. E a briga toda que a gente tem, até estabelecendo isso, e é muito importante que a cidade de São Paulo reconhece os túmulos dos milagreiros como um lugar que mereça ser protegido, como um patrimônio, porque é isso mesmo. A espiritualidade também precisa ser reconhecida como patrimônio, para além do seu direito de professar livremente sua religião. Espiritualidade é algo muito importante, os rituais são muito importantes, os ritos são muito importantes. Então eu acho muito legal por isso. A minha vontade de fazer esse livro foi exatamente por isso. Mostrar que São Paulo, essa cidade maluca, mas que é uma cidade pujante mesmo, uma cidade tensa, caótica, né? O caldo perfeito para a gente tentar encontrar conexões. E os milagreiros são essa possibilidade. Até porque os milagreiros, eles repetem de forma muito parecida os primeiros processos devocionais cristãos. E isso vem de outras etnias também, de outras fontes culturais. Você tem as devoções familiares, por exemplo. Eu fui esse ano no cemitério que chama Choconsai, o cemitério que fica em Álvares Machado, que é o único cemitério japonês do Brasil. Japonês, organizado, com indumentária, tudo. Tem um brasileiro sepultado lá que chama Manuel, que é um cara que ajudou um japonês numa briga e foi morto junto com o japonês. Então a comunidade falou, não, esse pode porque foi ajudar, é o único brasileiro.
O resto não é. Então, o Shokonsai é o quê? Convite às almas. Os japoneses atraem, eles convidam seus ancestrais para voltarem, para comungarem com ele de um instante de confraternização. Então tem apresentação, tem comida típica, tem não sei o quê, nesse dia especial que é feito aos pés do cemitério. Outros povos, então, nem se diga, no México e tal. Mas a gente tem. Eu fui para Catacumba de São Sebastião, em Roma, e lá alguns estudiosos, alguns arqueólogos dizem que os ossos de Pedro e Paulo ficaram escondidos no período mais acentuado das perseguições aos cristãos, dos romanos, né? E como que eles sabem disso? Pela presença de ex-votos, presença dessas plaquinhas, igualzinho a gente faz, igualzinho. Agradeço Paulo, a graça alcançada, agradeço Pedro, a graça alcançada. Deixa eu mostrar, pode falar, pode dar um zoom aqui. É um tipo de plaquinha dessas que aparece. Então, esse caminho é muito parecido. Depois houve a organização do cristianismo, primeiro como igreja católica, depois seus desdobramentos, né? Protestantes, enfim, mas... E ele traz, na essência, essa ideia da devoção a partir do mártir, a partir de quem sofre, a partir de quem se posiciona contra certas opressões, ou quem é vítima de certas opressões. Então, eu acho muito bonito isso e é um desperdício a gente não conhecer. É um livro que está inacabado, porque devoções também nascem e morrem. Então, eu nunca vou acabar esse livro. Isso foi o que eu encontrei dentro de um recorte cronológico, né? Eu passei mais ou menos uns 8 meses procurando essas histórias, mas tá aí. Incrível. Milagreiros de Cemitério, cidade de São Paulo. Eu vou falar do mapa astral do meu querido amigo Otávio Leal, que é incrível esse mapa astral. Ele faz isso há mais de 35 anos. Ele vai te mandar um áudio de aproximadamente 3 horas. É muito legal, ele vai passar nas 12 casas. E aí tem família, finanças, como superar a morte de um ente querido. Tudo isso são dúvidas, né? A gente tá falando de cemitério aqui, ó, já um bom, né? Que é a maior dor que tem é um ente querido que vai embora. No mapa astral ele vai te ajudar com tudo isso. É muito legal, ele faz isso há mais de 35 anos, ó. Tem cupom de desconto que funciona, pagamento facilitado. Compre agora aqui nesse QR Code ou no link da descrição do vídeo. Vale muito, muito a pena. Meu querido Thiago de Souza, incrível tudo aqui. Então você tem isso aqui, Milagreiros de Cemitério, cidade de São Paulo. Tem outro livro aqui também. Esse é o nosso primeiro. Que foi tudo que eu termino, todo ciclo que eu termino, assim, eu gosto de escrever. Aí eu tenho o pessoal da Pontes Editores que oferece essa possibilidade pra gente. E já vem o próximo que é de lobisomens. Temos um aqui, ó. Eu tô vendo. Eu vou até pegar ele aqui que a gente ganhou, ó, que legal. Muito legal. Super ganhou legal. Aqui de um artista, Nossa, maravilhoso. Muito legal. E ele é feito de cola quente e ele é dobrável. Legal. Olha que coisa maravilhosa. Dá pra ver aqui, Gabriel? Dá, né? Ó, põe na câmera do zoom lá o nosso lobisomem do paranormal aqui, ó. Ficou legal ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Que doideira. Esse, pela cor dele, é um lobisomem branco. É um lobisomem que é um homem transformado e ele foi morto durante a metamorfose e aí ele se torna o espírito do lobisomem, que é muito mais difícil de matar. Esse aí é difícil de pegar. Esse é o bichão. Esse é o bichão. Que legal, né? Então você gosta desses seres míticos que tem a ver com morte, cemitério, os lobisomens... Conversões, né? O lobisomem é uma figura que eu acho incrível porque ele tem, assim, a minha base de pesquisa foram duas. Uma do Licaão mesmo, né? Do rei de Arcádia, que acaba sendo amaldiçoado por Zeus, por descumprir. Olha que interessante a gente viver no ano da graça 2025 falando disso, né? O reino a lei divina da hospitalidade, quer dizer, de você receber no seu reino todo mundo que chega de boa fé, você tem que receber bem. E o Licaão foi amaldiçoado por isso, por descumprir a lei, por não aceitar outros irmãos, outros amigos, outros peregrinos na sua terra, né? E aí ele pode ser uma das origens do nosso lobisomem pode ser essa, mas também a gente tem uma origem latina que pode ser paraguaia, que é o Luizon. Luizon, filho de Taú. Taú,
demônio, né? Interpretado a partir do a perspectiva cristã como um demônio, né? Mas ele era uma figura mitológica que rouba uma indígena linda, e Jaci fica muito bravo e amaldiçoa todos os filhos que eles tiverem. E um deles é o Luizon, que é irmão do Yaci Aterê, do Auau, Yaci Aterê, o Saci Pererê. Então o nosso lobisomem pode ser irmão do Saci Pererê, o nosso. A gente conta isso no livro. E o Luizon vira lobison e vira lobisomem. E a gente acredita que seja essa memória. E é muito ligado, o lobisomem ele está muito conectado a violências masculinas. Ele é um ser ultramasculino. Ele era o Licaão, ele era o Luizon. Luizon, inclusive, é lembrado, ele é descrito como uma criatura canídea, que tem guelras, então tem essa coisa meio estranha, mas ele tem uma coisa que descreve ele que é muito própria da masculinidade. Ele tem um falo de uma anta, tem o peru de uma anta, que é um negócio imenso. Então eles fazem questão de descrever isso. Portanto, a gente no livro, a gente achou alguns julgamentos de mulheres que se transformavam em lobisomem, né? Principalmente uma que chama Caterine, que é uma suíça. E ela não foi julgada por licantropia, como todos os homens eram julgados. Ela foi julgada por bruxaria, que é um outro tipo de ocorrência. E a bruxaria ela é mais ligada à sedução, ela tem um recorte muito mais feminino do que a licantropia, nem se diga, porque ela é totalmente masculina, né? Quais são os animais míticos mais relacionados com o cemitério? Com o cemitério? O lobisomem é um deles. Lobisomem, né? O lobisomem é muito, porque o lobisomem, por ser um amaldiçoado, ele acaba procurando tudo que está em decomposição. Então ele come, por exemplo, cocô de galinha, ele invade cemitério para comer defunto. O Luizon, quando criança, esse paraguaio, ele gostava de desenterrar morto para brincar com os mortos em decomposição. Então, é decrépito mesmo. O lobisomem, ele é fedido, ele é ruim. Mas qual que é a brisa disso, né? É de que o homem bom, ele não é capaz de fazer nada ruim. Ele precisa se transformar em outra coisa para ser um homem perverso, para ser uma besta, para ser violento. Para ser ele, não tem, a gente escuta, pô, mas ele era tão legal, ele virou um monstro. A transformação do lobisomem joga um pouco nessa ideia. O lobisomem é como se fosse um urubu, ele tá pegando a reciclagem, assim, se for para ver ao lado positivo dele. Eu acho que o lobisomem absolve a gente da nossa maldade. Porque em vez da gente assumir que a gente tem um lado ruim e que esse lado ruim a gente precisa controlar, quando a gente faz alguma coisa, a gente acha que se transformou em algo, acha que foi possuído por algo, ao invés de assumir que fez isso. Que você não tem controle daquilo, que você deveria ter controle daquilo e deixou por qualquer que seja a razão. Ele é uma besta, né? Ele é uma besta. Ele é uma besta. Não, é uma besta. A besta. Tem alguns casos que são tratados como uma besta de Givaudan, por exemplo, que é uma história de lobisomem interessante, porque ela cria um artifício para matar lobisomem que acabou virando uma expressão idiomática para quase tudo, que é a bala de prata. Foi na besta de Givaudan. O caçador que matou a besta de Givaudan, ninguém conseguia caçá-la. Ele pega uma medalhinha da Virgem Maria que ele andava no chapéu de prata, derrete, faz um projétil, leva para um padre, benze e usa para matar a besta de Givaudan. E é a única coisa que mata ela. A partir disso, a gente começou a acreditar que a bala de prata era capaz de resolver problemas que são insolucionáveis, né? A gente usa como expressão idiomática até no nosso convívio, nasce do lobisomem. Então vamos lá, tem o lobisomem, quem mais que você pode colocar lá? Animais míticos. De cemitério? Uau, vamos ver. Eu acho que o lobisomem é o principal. Até porque uma das sinas dele é cruzar 7 cemitérios quando ele está transformado. É verdade. Então ele precisa... Ele é o rei do cemitério, seria. Cemitério mas teria algum outro que você lembra ou não? Tem os vampiros, na verdade, que na verdade vivem entre mortos. Eles, na verdade, saem dos seus caixões à noite, né? Esse é um vampiro bem mais hollywoodiano do que o original, que era o Vlad Draco, que era um empalador, né? Ele não era nem...
E nem tinha essa conexão com o morcego, né? Ele tinha com o dragão, que é o símbolo do demônio mesmo, né? Os morcegos, mitologicamente, são muito interessantes, porque eles não têm nenhuma conotação maléfica. O morcego, em túmulos, por exemplo, eles representam a capacidade, é o símbolo de capacidade de atravessar escuridões. É um símbolo de força para atravessar momentos de transição. Então o morcego não tem nenhum, no ponto de vista de simbologia tumular, por exemplo, ele não é ruim. E o Draco era o dragão, que é visto até na própria mitologia cristã como a figura do demônio, né? O Draco. Então acho que esses... sim, não, são coisas... incríveis. Depois a gente pode fazer um episódio só sobre essas coisas míticas, um prazer, né? É muito legal, porque são pouco exploradas, né? Tanto de cemitério quanto o próprio... Eu não lembro, porque a gente já entrevistou mais de 1.000 pessoas agora, que eu tava fazendo as contas, são 800 e poucas no Paranormal, mais o Alegria, que já tá indo pro 2º ano, e alguém falou que tava fazendo aquelas... treinamentos de coaching e não sei o que, e uma pessoa literalmente incorporou um lobisomem e saiu andando de 4, mas numa velocidade porque se você ficar de 4 e sair andando, você vai ser ridículo, porque vai fazer tec, 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 vai doer o teu pé. Diz que a pessoa saiu assim, mas loucamente pela selva, com uma força, e as pessoas ficaram incrédulas, é uma possessão de lobisomem. Essa pode ser a licantropia clássica psiquiátrica, porque os julgamentos que a gente encontrou, até no livro, eu vou te mandar o livro, se achar legal a gente conversa de lobisomem quando você quiser, vou te mandar assim que sair, eu te mando. Mas a licantropia pode ser a partir dessa metamorfose, de virar um bicho mesmo, e há descrições disso, há também casos de hipertricose, né, ao longo da história, que é aquela síndrome genômica que o cara fica peludo, cresce pelo desenfreadamente, mas a do lobisomem amaldiçoado é essa de virar um bicho mesmo. Mas existem casos, inclusive muito conectados à antropofagia, que são pessoas que incorporam, que falavam que se identificavam como animais e se comportavam como tal. E tem um fator social interessante na concepção desse tipo de lobisomem, porque ele tem uma incidência muito grande em períodos de escassez de alimento. Então o homem começa a comer outros homens, né, antropofagicamente falando, a partir da escassez também de alimento. E o lobisomem, quando ele é um licantropo assim, ele tem um certo cálculo, ele não é tão louco, porque ele ataca muito mais crianças, jovens mulheres, então ele não sai atrás de qualquer um, ele atacava presas mais fáceis, então existe um cálculo. Tem uma história, assim, só para não me alongar muito, de que principalmente essa dessa Suíça e outros casos na Europa também, que o pessoal ia para as florestas e encontrava certas entidades e eles suplicavam por comida. E a entidade fala assim, não vou te dar comida. É aquele papo, eu não vou ensinar a pescar, eu não vou dar o peixe, vou te ensinar a pescar. Ele dava uma pomada que a pessoa passava e se transformava. Porque a ilusão que se vendia era, vou te dar uma pomada, você passa, você vai virar um grande caçador. Beleza. E ele passava a pomada e na verdade virava um lobo. E caçava o que ele encontrasse pela frente. Então, muitos casos têm essa descrição nos julgamentos, nas confissões, que as pessoas ganhavam pomadas para virar criaturas que tinham muito mais eficiência do que os humanos em caçadas. É muito louco o lobisomem, parece que é uma coisa simples, meio simples, tem uma profundidade imensa, assim. O próprio... Eu não lembro o nome do personagem que é da Turma da Mônica, tinha um vampiro lá que saía... Zé Vampir. Zé Vampir. Saía do caixão, era mais clássico assim, né? Do cemitério, sempre. E você vê que interessante, essa é uma estratégia do Maurício de Souza, que é um gênio, de lidar com os medos das crianças, da morte, o Cranícola. É verdade. Tem cada um. Então, meu querido Thiago, você faz tour por cemitério, tem esses livros... Manda aquele recadão para todo mundo seguir no Instagram, ver as novidades que você está trazendo. Uma coisa assim que é bem contemporânea, bem das metrópoles, assim. Foi muito legal conhecer você. É só procurar lá no Que Te Assombra, a gente convida todo mundo que quiser.
eu estou fazendo cada vez menos essas visitas, porque a minha ideia é deixar para os lugares e eles se auto... A minha ideia não é operar turismo, nem sou turista, eu sou muito mais roteirista do que qualquer outra coisa. Então, mas convido a galera para no nosso Instagram tem lá a agendinha do mês e tem todos os nossos produtinhos aí, os livros, camiseta, não sei o quê. E quem quiser é só aparecer. Maravilha. Mas deve ter tido uma grande procura, né? De esse tour aí, porque é um tour curioso. Muita gente, cara. É uma doideira. Você não quis avançar com isso assim muito porque você estava dando muito trabalho? Como é que é? Não, na verdade, a minha ideia é de criar uma grande rede de conectar esses assuntos, essas cidades, para a gente criar um mapa sobre isso. Legal. E uma cultura. Então, a gente, por exemplo, eu tenho uma lei eu submeti uma lei que está em trâmite em Brasília para o reconhecimento do Dia do Patrimônio Funerário Cultural Nacional. Eu tenho uma lei em Campinas já que foi aprovada, o Dia do Patrimônio Funerário Cultural. A gente conseguiu batizar na cidade de Campinas o velório municipal com o nome da Dona Laudelina de Campos Melo, que pouca gente conhece, está sepultada lá, mas é a maior liderança, a maior figura negra de defesa das empregadas domésticas do Brasil, escrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria em 2023. Uma mulher imensa que ninguém sabia que estava lá. Então a gente levar o espaço cemiterial, trazer ele de volta para o nosso convívio e não afastá-lo, protege ele e protege a nossa história, que é o grande papo. Porque ali estão os verdadeiros protagonistas de tudo que a gente vive hoje. Eu não sei se vai ser cremado, se eu vou ser cremado. Eu não vou ser, eu vou morar lá no meu cemitério da saudade. Mas, em Campinas. Mas se a gente estarmos em um lugar digno, decente, bem cuidado, faz com que a gente fique mais tempo por aqui. Independente do que cada um acreditar, alguém vai te visitar, seus filhos, seus netos, e os nossos afetos serão mantidos, que eu acho que é uma coisa que me interessa muito, que é um tema que mexe com medo e mexe com afeto, né? Pergunta também curiosa que faltou aqui questão de assalto a mortos. Deve existir muito ainda, eu não sei se ainda existe questão de pessoas sendo enterradas com joias, roupas caras, tem pessoas que desenterram um morto lá, alguns podem ser vândalos, sei lá, e existe isso, né? Eu tomo um cuidado para falar, porque se eu falar que existe, parece que é uma prática recorrente. Pode acontecer. Já aconteceu. Já acho que já teve mais. Principalmente com esse martírio que né, esse flagelo que é o crack. Principalmente na pandemia, houve muito furto em cemitério, nem tanto ligado a isso, porque ninguém mais enterra com joia. Não era como antigamente que o cara quebrava, arrancava dente de ouro, né? Existia uma prática né? Todo mundo ficava meio de olho em quem ia ser enterrado, porque falava, esse era rico, vou lá, né? Tem bens, tem... Então, hoje eu acho que o problema maior de assalto são em esculturas com interesse artístico, e são também qualquer tipo de item de metal que tem peso. Então, placa de bronze, às vezes esculturas de bronze. Então, esse é um cuidado que precisa ser mais vigilante, isso. No reciclado mesmo. O cara vai mas existia, assim, tô falando de forma meio lendária, num horizonte. Mas, por exemplo, o roubo de ossadas para certos rituais. Claro, isso aí acontecia, coisa, mas é uma outra... Hoje eu acho que há muito menos. Hoje tem muito... porque acho que com as informações, ninguém vai ser enterrado com... Mas acho que antigamente era uma prática razoavelmente comum, né? Ninguém tirava. Quando eu digo antigamente, eu tô falando de 1800 mesmo. Não, até menos, até 1950, 1970. Ia com anel. Ia com aliança, que o cara é casado, queria marcar o seu casamento. Exatamente, queria levar junto Aí era uma época, aquele voto, né? Acho que era uma época que talvez não tivesse tanto assalto, talvez. As pessoas, hoje... Nem na rua normal as pessoas estão andando mais com joia, porque imagina você me essa é uma pergunta importante. Tem gente que pergunta de, poxa, ato sexual em cemitério. Nunca vi, velho. Mas vou botar a mão no fogo e falar que não tem? Claro que pode ter, entendeu? Mas não é uma coisa que você vai lá e vai ver. Aí já é uma questão randômica. Um dia policial. Você pode... Exato. Então, tem várias que são policiais mesmo. Se você vê qualquer coisa desse tipo, você tem que ligar para a polícia. Óbvio. Exatamente. Então é isso aí, meu querido Thiago de Souza. Foi incrível poder
conhecer os Milagreiros de Cemitério, cidade de São Paulo. Tem Assombrações de Campinas também. Esses livros já estão disponíveis para você comprar. Lá pelo seu Instagram, consegue? Tem lá. Tem em qualquer livraria também. qualquer Entrar no Google tem também. Mas tem também. lá na Livraria Pontes. Que legal, hein? Novidades. Então, vamos perder o medo, porque esse programa é exatamente sobre isso, sobre libertar, né? Não é para vocês ficarem com medo. Continue tendo a fé de vocês, os pensamentos de vocês, mas o Thiago aqui trouxe novidades de um lugar que é quase que uma área 51, né? As pessoas não entram, ou quando entram tão mal, ou tem gente que vai lá para fazer algum ritual, e tem gente que vai lá para cantar, para se inspirar, tem de tudo, né? Tomar um chapinha, cantar Evanescence, chorar um pouco. Tem isso deve ter um Nossa, monte, né? muita emoção. Teve uma época que tinha eu me esqueci, que todo mundo andava de preto. Os emos. Eles ficam no cemitério. Ainda tem de vez em quando. Tem, é que teve uma época que foi um hype. Foi um hype. Monster. Mas esses nossos rolês são muito interessantes por isso, eles são super plurais. Famílias em todos os formatos, de todas as conformações. Tem os emos, tem os góticos, mas tem as pessoas que têm interesse na história, interesses religiosos, interesse nas histórias de assombração, porque fantasma também tem em cemitério, né? História de... A gente não higieniza nada, tudo que tem no cemitério eu conto. Tá lá, é isso aí. Então, um grande abraço a todas essas fraternidades maravilhosas, os emos e dos góticos e as pessoas que vivem e aos milagreiros que estão lá e todas essas figuras que fazem, né? Isso para o mundo todo. A gente falou aqui mais de São Paulo, Campinas, mas tem cemitério no Rio de Janeiro, tem em Paris, tem em Nova York. Não desconheço um lugar lá pelos Himalaias que eu sei, as pessoas colocam os corpos todos dobrados para os urubus bicarem, já é uma outra pegada, mas é um ou outro lugar no mundo que faz isso. Você sabe que, só para não quero atrapalhar mais o horário, mas no Rio, por exemplo, São João Batista, a gente tem a Clara Nunes, que é uma cantora muito conectada às religiões de matriz africana, né? E que também tem um processo devocional a ela. Clara Nunes ajuda as pessoas. No Rio também tinha um surfista, que era padre, surfista e médico, e chama Guido Scheffer, que começou a operar milagres no cemitério São João Batista. Depois, agora ele já está no processo de beatificação, já está numa igreja, ele foi retirado, foi exumado e foi levado para uma igreja. Então o Rio é interessantíssimo, mas tem no Brasil inteiro. Inteiro. Brasil e mundo, Isso aí. Então, perdemos um pouquinho do medo do cemitério. Agora eu vou olhar com outros olhos, porque, assim... Tem muitos espiritualistas e espíritas que falam, não entra, alguns, não estou generalizando não, porque o espírito vai te pegar, você vai ser obsessor, e é muita tristeza, e é energia de tristeza. Porém, nós temos que entender que é um caminho natural, Se você mora aqui na cidade de São Paulo, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, se você quiser ser cremado, acho que tem um lugar, que é a Vila Alpina. Vila Alpina, com certeza. Tem um outro em Itapecerica da Serra, um outro crematório. São pouquíssimos, né? São poucos. Então, o nosso destino fatalmente vai ser o cemitério. Não adianta você querer fugir de lá. Você pode até sair em espírito, mas o teu corpinho vai ficar lá. Eu não sou um estudioso religioso imediatamente, mas eu tenho para mim que eu levo do cemitério só o que eu levo para o cemitério. Se eu tô bem, eu vou e saio ótimo. Se eu não tô bem, não vou sair bem também. Às vezes pode até melhorar, mas você vai levar o que você levou para lá. Você vai levar para sua casa o que você levou para lá. É uma lição, né? É um aprendizado. Então é isso, maravilhoso, muito legal. Deixem um comentário aí sobre temas que vocês gostam. Esse tema foi um tema inédito, um tema bem surpreendente. Vale a pena vocês se aprofundarem. Siga o Thiago nesse aqui, O Que Te Assombra, esse aí, o que te assombra ali. Vejam esse livro maravilhoso, Milagreiros de Cemitério, cidade de São Paulo. Tem fotos incríveis que eu estava vendo aqui, as placas. Vou mostrar uma aqui, os azulejos, né, de cemitério, que são muito bonitos. Vamos pegar um aleatório aqui para ver aqui, Vamos ver na sorte aqui, que vocês vão ver. Olha, tem um aqui, Noemia Gessnitzer. Olha aqui umas bonecas. É um túmulo que verte água lá no cemitério. Esse que a gente falou, né? No Santo Amaro. Que loucura aqui, Santo Amaro, Zona Sul. Vamos ver mais aqui, cemitério da Vila Mariana também, Zona Sul. Acho que é onde o bairro que mais tem lugares místicos é a Vila Mariana, ali disparado. Tinha um lugar que eu lembro que eu ia, como é que chamava? Há muito tempo atrás, eu era solteiro ainda. Um lugar gostoso, perto do Paraíso.
Esqueci o nome, um lugar que tinha um tatame, assim, era uma delícia, tinha um monte de... Japonês, será? Não, era uma temática meio hindu, assim. Eu pensei que era o Sheishonoye, que acho que é lá. Necrópole, esse aqui é bonito, hein, ó. Esse É que parece que você tá lá na Grécia. é bonita. Zona Oeste eu não conheço. Olha que Esse eu morei é a minha vida inteira na Zona É Oeste. pertinho lá, Né? em Pinheiros, descendo a Cardeal Arco Verde. Ah, tá. Cemitério das Goiabeiras. Ó, bonito esse aqui também. Cemitério do Araçá, famosíssimo. Esse recorte que a gente fez foi só nos cemitérios públicos, porque eram cemitérios que estavam sendo cedidos para iniciativa privada. Então, a gente não foi nos cemitérios privados, particulares, embora exista um processo devocional, talvez com Ayrton Senna, mas aí a gente deixa... Ele tá num privado, né? Lá no Morumbi, eu acho. Exatamente. Eu lembro. No Morumbi. Bonito cemitério também. Mais gramadinho, assim. Cemitério tem menos... Parque. É. Chama Cemitério Parque. Cemitério Parque. Muito bem, então é isso. Alegria de viver sempre, episódio maravilhoso. Hoje eu estou sozinho, logo muito em breve o Sherminator volta. E tudo isso acontece porque o amor nos conecta. Até a próxima.